Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grandioso episódio. Antes de mais nada, nos acompanhe em rede aberta, NGT, canal 3.1, todo domingo, meio-dia, Lê? Meio-dia. Já, meio-dia, então. Antes do SBT, programa TV, que os prodígios, graças a Deus, está em TV aberta. Nos sigam, nos dê essa moral lá no Instagram e no YouTube, porque quanto mais a gente crescer... E no Spotify. No Spotify, peraí, já tá falando? É lógico. É o meu 10. Fala, Cezão, meu craque. Que Deus nos abençoe. Amém. Hoje, um prodígio, né? Canhotinha. Bom de bola? Bom de bola demais. Prodígio nato, né? Ele é caça ou é caçador? Não sei. Vamos perguntar pra ele? Eu sou caçador. Seja bem-vindo. Bernardo Caçador e Rodrigo Caçador. Prazer em estar aqui. Tudo bem? Sim, Tá nervoso? um pouco. Você falou o que antes de começar o programa? Tava muito nervoso. Que tava mais nervoso que o quê? Que um clima de final. Ô, louco, aí, que isso, pode ficar tranquilo. Vamos começar assim. Por que caçador, cara? Porque é sobrenome do meu pai. Então já tá explicado. Fala, Rodrigão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer é A nosso. gente acompanha o programa aí e é uma honra poder estar trazendo o menino aí para participar aí. Legal, sejam muito bem-vindos. Fica tranquilo, aqui é um bate-papo. Tem muita gente que quer conhecer você. Já está há bastante tempo no Palmeiras. Tem muitos meninos que se espelham em você, sabia disso? Não. Tem muita gente que olha você, deve mandar mensagem lá no seu Instagram, não sei se é sua mãe ou seu pai que cuida, e deve falar, pô, acompanho, manda um abraço pra mim, tenho certeza disso. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Beleza? Você achou do Kiko? Assisti. Gostou? Gostei. Você gosta dele? Gosto. Ele fala bastante? Fala. Ele é nosso prodígio também, não é não, Cezão? Hoje teve o podcast do Marquinho, do Indinho. Isso. E ele citou você. Que quando você chuta, a mão dele fica ardendo. Chuta forte. Aí relaxa, tá relaxado já agora? Tô. Vou falar com o seu pai, pra você ficar mais relaxado. Aí. Digão, conta um pouquinho desse início, né? Um pouquinho da história. Certo. Da família, também dele. Sei que também vocês têm uma história de luta de distância, Sim. né? Então fala um pouquinho, realmente, para o pessoal conhecer mais. Na verdade, ele, quando começou a andar, 1 ano de idade, já começou a chutar bola. E a gente via aquela paixão dele pelo futebol, pela bola. E aí ele tinha 2 anos e meio. O meu pai, louco, coisa de vô, né? Família toda, ele queria 3 homens na casa. Queria que os 3 fossem jogadores. E nenhum vingou, né? A gente chegou a fazer alguma coisa de base e tudo, mas não evoluiu. Aí ele falou assim, não, esse aqui é diferente, esse é canhoto, tem que investir, tá na hora de levar nas escolinhas. Já gerou a pressão. Ele está maluco, eu falei, não quero essa frustração pra ele não. 2 anos e meio, é muito novo, nem tem escolinha pra isso, né? Aí meu pai sempre foi do meio do futebol, jogou várzea, disputou até os 60 anos lá. Aí ele tinha bastante conhecido. Isso aonde, Rodrigo? Em Sorocaba. Sorocaba? Isso. Nós somos de Sorocaba. Daí o meu pai foi até um clube Ipanema que tem lá. Tinha um treinador que jogou com ele futebol. Ele tinha uma categoria que na época chamava mamadeira ainda, a fraldinha. E eram os meninos a partir de 3 anos e meio, eles tinham um projeto para iniciar o esporte, para incentivar. E ele foi lá e falou do neto, do Bernardo. E chegando lá, o treinador falou, pô, mas quantos anos ele tem? 2 anos e meio. Daí ele falou, é muito novo ainda, não dá pra ele trazer ele aqui, que os meninos é um pouco maior e tal. Espera 1 ano e traz ele. Daí meu pai falou, não, deixa eu trazer ele só no final de semana pra você ver. Só pra ele sentir a emoção de estar na quadra, tá treinando. Aí o treinador falou, não, você docinho pode trazer. Conheço você e vou fazer isso aí pela amizade. Aí ele participou do treino, acabou o treino, o treinador veio ali e falou, não, pode deixar o menino. Achei 2 anos e meio a gente fala, mas ele acompanha bem, ele responde os comandos, então ele é super obediente dentro da idade. Uhum. Então ali começou. Legal. Ali ele foi treinando, foi pegando gosto pela coisa. E daí depois disso veio a vontade dele de competir, porque ele era só
time de Só treino. treino, aprendizado pelo Fundamento. esporte, isso. Aí a gente foi procurar alguns times na cidade. Aí lá a gente encontrou o CAS, que tinha na época, que era um time que disputava a federação, que a gente nem tinha conhecimento disso ainda. Pra mim, eu conhecia... Da loucura. Os treinos os campeonatos da cidade e tal. Aí ele foi pro CAS, lá ele começou a treinar. E daí ele foi pro time de alto rendimento, que era o time que disputava a Copa Finta e LPF. Certo. Porém, naquele ano, pela idade dele, ele ia fazer 5 anos ainda, não podia federar ele. Daí ele ficou só treinando, não participou de nada. Aí nisso veio a pandemia. Certo. Quando veio a pandemia, parou. O pessoal seguiu lá e a gente não treinou, não fez mais nada. Quando voltou da pandemia, eu já sabia que no time do CAS ele não podia ser inscrito nas competições, pela Sim. idade. Aí, perguntando para o Kaikai, que foi o primeiro treinador lá da escolinha, com uns 2 anos e meio, ele falou, pô, eu tenho um pessoal bom para te indicar, que é o Felipinho, que trabalhava com ele no Ipanema, tinha uma escolinha junto com o Cafu, O Cafu. do Magnus. Aí ele falou, pô, vai lá, o pessoal bacana, eles têm princípios legais e vai ensinar na formação do garoto. Futsal puro, né? Puro, puro. O Felipinho jogou também, muito futsal. E o Cafu dispensa comentários, Sim. né? Aí levei ele lá e começou a treinar. Pegar gosto pela coisa e queria competir. Aí cobrando eu sempre, pai, eu quero ganhar medalha, eu quero jogar e tal. Aí até que veio os campeonatos da cidade. Aí ele fez o primeiro campeonato na cidade lá. Jogou, gostou muito. Aí num desses campeonatos que a gente tava, que foi de campo mesmo, ele tava num jogo, ele bateu um escanteio, onde um menino fez um gol e tal, e minha esposa sempre tava lá, sempre acompanhando, sempre filmando, pegando os lances, né? Aí um pai ficou sabendo que o filho, ele tinha batido escanteio e o filho fez o gol, e ele queria esse vídeo. Aí ele foi perguntar pro pessoal lá, descobriu meu contato, era o Pequinha, que hoje também é treinador do Sub-9 do Magnus. O filho dele jogava com o meu. Aí ele pediu o vídeo e tal, começamos a conversar, dali a gente foi criando um relacionamento. E aí ele foi vendo os treinos do Bernardo, tudo. Aí no Felipinho e o Cafu, excelentes profissionais, aprendeu muito, evoluiu bastante lá. Só que ele disputava só campeonato da cidade, somente os campeonatos regionais. Aí o Pequinha falou, viu, leva o Ber pra pegar a casca, ele tem que pegar campeonato da federação e tal. Eu falei, mas nem sei como que funciona isso. Me conte mais, né? Deu caminho. Aonde que pode ir, Daí ele se prontificou, ligou pro Xandão do São Rafael. Foi o primeiro campeão. Xandão. Grande Xandão. Fera Xandão demais. tá lá no Valinhos, tá no Pumas. No Pumas, Tá isso. no Pumas. Aí ele ligou pro Xandão, falou, ó, tem um menino aqui assim, sensado. Dizem que até parece comigo, mas eu acho que não. Parece comigo, caçador? Parece. Aí o Xandão falou, traz ele aqui um dia pro treino, pra gente avaliar e ver pra inscrever ele na Copa Finta, acho que foi na LPF. Aí levei ele lá, o Xandão viu, falou, não, pode deixar. Aí ali eu fui conhecendo, que daí chegou depois ali na sequência Joca, Mateuzinho. Aí foi picado pela... Foi. Foi picado pela iniciação. E, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, nossa, cara, eu não sabia É que assustador, pra né? essa Você vê? idade tinha um negócio desse tamanho, com essa proporção. Não imaginava mesmo. Falei, Hoje tem agora até eu um quero ver. podcast já. Então, você vê como que é um negócio maluco, né? E daí eu falei, agora a preocupação é como que ele vai reagir, porque até então gostar, jogar é uma coisa, vamos ver agora como que vai sair. Isso há 2 anos atrás? 3 anos Ele atrás? tinha Três. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Com 6 anos. E naquela ocasião ele disputava a LPF contra os 2015. Daí montamos o time lá, ele começou a treinar, o Xandão deu a oportunidade para ele, os outros meninos. E cara, montamos um time competitivo, sabe? Foi um time assim que apanhou bastante, ali ele aprendeu a perder muito. No começo chorou. Só ganhamos o primeiro jogo, o resto foi tudo paulada. E como que é perder? É chato. Mas você aprende? Você acha que você aprendeu? Aprendi muito. Por quê? Porque quando você perde, você tem mais experiência com o futebol. Você vai conhecendo mais e mais. É isso aí, com certeza. Relaxa, foi- caçador, relaxa. Ele já tá vendo? relaxado. Tá vendo? relaxado. Você é maluco, meu. Você é prodígio, meu. E ali ele teve essa oportunidade de disputar o campeonato, aí foi isso, eles perderam bastante, mas ali também
foi ganhando experiência, foi vendo o que era um jogo com torcidas, uns pais malucos, né? Ah, vários. Eu lembro desse ano, foi quando os meninos Kiko, o JL, o Basta, eles jogavam no camisa 10. Tinha o time A e o time B. E o time B jogava 2016 e o segundo, do 2015. Uhum. Meu, foi a mesma coisa. De trabalhar com a primeira frustração de perder Sim. muito. E o pai querendo trabalhar com aquilo também, de entender como que eu vou trabalhar isso com o meu processo, filho, né? Esse exato. processo com o filho. Então, pra gente foi uma experiência assim, só que a gente foi pegando gosto. E ele se encantou com a magia da federação, dos moleques federados, então, que ele jogava ali contra menino do São Paulo, do Palmeiras, Corinthians. E a gente começou daquele momento, a gente começou a assistir jogos que também nem sabia que tinha transmissão em jogos de iniciação, então foi tudo uma novidade pra gente. Só que a família gostou tanto, e principalmente ele. O envolvimento Ele pegou e falou, pai, gostei demais, eu quero isso pra vida. E ao longo desse processo, ele foi desenvolvendo legal. Até em conversas com o Xandão, ele falou, viu, vai chegar a hora também que seu filho vai estar jogando junto com esses meninos, nesses clubes grandes também, que ele tem talento, ele leva o jeito pra coisa, ter paciência, vamos degrau a degrau que ele chega lá. E aí foi despertando interesse. Aí num dos jogos, nos últimos jogos da fase de classificação, foi em Hortolândia contra Hortolândia, os 2015. time chato, da chato. Silvia. Chato. E todos aqueles meninos que da geração 2015, que a Hortolândia vinha bem. Xandinho, Matheus, Foi, Joaquim, o goleiro lá também era o Nicão, tá no Santos. Exato. E ele fez uma bela partida ali, sabe? Ali deixou a gente tudo entusiasmado. Aí eu conversei com o Thiago, pai do Joca. Na época Thiagão, ele tava... meu parceiro de viagem. Ele tava conversando com o Serginho do São Paulo, treinador. Falou, pô, a gente tá montando um grupo lá pra avaliação, leva o caçador lá também. Falei, pô, se dá essa oportunidade, passa o contato, eu vou chamar. Aí chamei o Serginho na época, falei dele, ficou de marcar uma avaliação. E daí eu comecei a ver o Palmeiras também, que era um time que encantava Joaquim Almago, Charlinho e companhia. Geração 2015 ganhou Geração muito, né? que vinha... Ganhou tudo. Foi quando eu comecei a entender e procurar Instagram dos treinadores. Aí quando eu achei o Instagram da Fernanda Grande, que hoje está no São Paulo, eu mandei uma mensagem no direct para ela, contando um pouquinho que eu tinha um filho em 2016 e tal, e que gostaria de ter uma oportunidade dele estar fazendo uma avaliação no Palmeiras. Mandei alguns vídeos para ele, mas mandei assim, falei, vou mandar no Instagram, mas uma coisa que não vai me responder. Cara, me surpreendeu, mandei, sei lá, tipo 8 horas da manhã, quando foi umas 9 e pouco, notificação, ela me retornou. Eu comecei no Juventus fazendo avaliação lá com o Marcão. Sei. Aí você encontrou o Marcão de novo no Palmeiras. Olha aí como a vida Como o do futebol é, né? O futebol é engraçado, que daí nesse meio tempo, ele continuou treinando no Felipinho, disputando os campeonatos da cidade, em Felipinho Cafu, e a LPF com a Copa Finta pro São Rafael. Daí um dos meninos lá, o Galhardo, que jogou no São Paulo também, ele tava indo no Juventus. Galhardinho é o meu canguruzinho. É isso. Ele é o meu canguruzinho. Aí o pai dele pegou e falou, pô, por que você não leva lá? Eu falei, vou fazer o teste. Naquele ano o Juventus, acho que perdeu a final pro Palmeiras, né? Fizeram. Falei, pô, puta de um Rodrigo, time. deixa eu só perguntar uma coisa, até agora, onde você parou na história aí. Qual o sentimento que você tinha quando você começou com o caçador? O que você achou que você ia... O que era bom para ele? Pra ele. O que você queria dar para ele? Nessa coisa da competitividade de federar. O que você como pai tinha? Qual que é o pensamento que você tinha? No primeiro momento, quando começou a jogar o futebol, era mais pra jogar. Como todo mundo em casa jogou o futebol e ele tinha essa paixão, eu falei, vamos pro futebol. Partiu dele, de querer competir. Quando ele viu essa magia da federação, que a gente viu... Mas qual foi o seu o meu sentimento, como pai? Ah, cara, uma coisa que passa um filme na cabeça, né? Que eu tentei ser jogador e não consegui. Eu parei, eu tinha 14 anos, cheguei a jogar no Atlético Sorocaba, mas por vários motivos ali eu não consegui evoluir para frente. Então, quando eu vi a oportunidade dele Mas o seu sentimento era de apoio ou transferir uma coisa que o futebol que você não... Não. Isso é assim, era mais o orgulho mesmo, de transferir. Sim. Até hoje, sempre eu deixo ele bem leve, bem tranquilo, que eu falo para ele. Eu falo, Bernardo,
a federação, a partir do momento que você quis competir em alto nível, tem responsabilidades. Embora você seja uma criança, e a gente super apoia, eu e a mãe apoia muito essa parte dele. O que é o diferencial com todo mundo, né? Que tá na iniciação, é se apoiar. Não deixo ele ser criança sempre, acaba jogos, a gente tenta ir pro shopping brincar, ganhando ou perdendo. Chuta tampinha, chuta garrafa, Sim. bolinha de papel. Sim. Então foi até legal você fazer essa pergunta, que foi assim, um cuidado que eu tento não pôr o meu sonho nas costas dele. Já chutei até pelúcia. Embora a gente como pai fica orgulhoso, passa um filme na cabeça, mas assim, eu tento deixar o pé dele muito no chão e eu falo pra ele. É no sentido de fazer ele, aquele momento que ele, esse momento que ele tá vivendo, ele ser feliz com aquele momento. Exato. E lá na frente, Deus sabe o que faz. Que é o que eu falo pra ele, eu falo assim, Bernardo, uma coisa que você vai ver o brabo com você e vai arrumar briga comigo, é se você ir mal na escola. Então, assim, o jogar o futebol, eu vou te apoiar, tá tudo certo. Mas não é porque você joga futebol, você vai se tornar um jogador profissional. Então, é um percurso difícil. Ficam vários pro caminho, já falei pra ele. Eu sou um exemplo disso. E você jogava do que, Rodrigo? Ponta direita. E o que você vê no Bernardo? Você olha pro Bernardo e fala assim, ele faz melhor que eu. Tudo. Graças a Deus. A começar a chutar com a esquerda, né? Já nasceu canhoto. Nasceu canhoto, puxou a mãe. Já é diferente. Então, Ele é canhoto ou canhoto cruzado? Então, Eu chuto com a esquerda e escrevo com a direita. Você é canhoto cruzado. Você é cruzado, Sim. chama cruzado. E fala pra mim, caçador. Qual o primeiro jogo que você lembra o primeiro jogo que você estreou pelo Palmeiras? Lembro. A gente ganhou de 17 e eu não fiz nenhum gol. Quantas assistências você deu? Nenhuma também. Deixa eu voltar um degrauzinho antes. Você falou muito bem, Rodrigão, dessa parte. Agora eu quero escutar dele a segunda parte, que eu acho que é onde muitos meninos têm a curiosidade. Você chamou a Fernanda respondeu. Como você chegou no Palmeiras, meu amigo? Me conta. Aí eu cheguei ansioso pra fazer o teste, né? E aí, como foi? Conta tudo pra nós. Aí eu queria passar. Eu cheguei lá, aí eu peguei o uniforme e a gente subiu pro treino. Aí no treino eu fui bem, fiz gol, dei passe, driblei. Cabeça erguida, que você joga de cabeça erguida. Sim. Sua característica. E aí? Achei uns passes bons. Aí o Charbel, ele falou que eu treinei bem. Aí a Fernanda foi falar com meu pai, falou que eu treinei bem, que eu tinha que ir lá mais vezes, porque criança não dá pra avaliar só em um dia. E aí, passou. Como foi esse momento? Quando você recebeu a notícia, você lembra? Lembro. A Fernanda perguntou assim, você aceita vir jogar aqui com a gente? Eu falei, sim. Lógico, me dá camisa. Cadê a bola? Você era de qual sub? Eu tava fazendo avaliação pra ir no 7, eu tava com 6 anos. Então você começou no 7. E Comecei. agora você está no sub 9. 9. Então já são 3 anos Sim, de Palmeiras, certo? certo. Qual é o seu sentimento de representar essa torcida que é grandiosa, um clube tão grande? É uma emoção enorme, né? Muito peso, assim, entre aspas, mas é legal jogar com essa camisa. O que você sente quando você entra em quadra representando em campo, representando o Palmeiras? Eu falo que eu tenho que dar meu melhor, não importa se eu ir bem ou mal. E você tá indo bem, viu? Parabéns. Obrigada. Por isso que você tá aqui, cara. Porque realmente você é um prodígio. E a Você é gente fera. fala aqui, né, César, que eles têm os prodígios, eles têm O diferencial é esse. uma luz, né? Sim. Muito diferente. Você vê falando, é bonito de escutar, É. né? Chega e emociona, assim. Toda vez que a gente recebe prodígio aqui, a gente sai, né, César, emocionado dos episódios, porque É a pureza. é a pureza, É a pureza. E como eles têm uma visão muito, muito bonita, assim, do futebol, de tudo, né? Exato. De ser coletivo, não é aquele negócio, você vê que o moleque, não, tem que fazer muito gol, eu tenho que fazer gol, tem que ser o melhor. Sim. Não, eles são realmente E isso é uma tranquilos coisa que nisso. chama bastante atenção nele. Uma característica dele, assim, é óbvio, gosta de fazer gol, mas ele fica, se você ver os vídeos, ele comemora demais. Ele é coletivo. Exato. Ele joga pro time. Ele fala, pai, entre um gol e uma assistência, se eu tiver na dúvida, eu vou dar assistência e eu quero comemorar, eu quero sair com a vitória. Então eu acho bem legal isso aí dele. E Caçador, me fala uma coisa. Qual o momento mais feliz que você lembra que você passou no Palmeiras?
A final contra o Corinthians, fiz 2 gols e dei assistência. Ah, meu Deus. Mas acabou com o jogo? Mas acabou com tudo? Enzo Melo, um abraço, Enzo Melo. Mandar um abraço pro Enzo Melo, nosso amigo. Nosso amigo. Prodígio também, passou esteve também. aqui. Certo? E o Cezão, tem Parceiro, vídeo? né? Tem vídeo Tem vídeo você acha pra... que não vai ter vídeo? Ó, não os vídeos dos lances. Tem perguntas pra eles? Tem Tem aí? uns carinhos, tem uns Tem, carinhos, né, Letícia, velho? tem ali. Pra gente passar. Olha lá, ó. Aí. Tudo bem? Aí. Tá na hora que você vir jogar no tricolor, né? Eita, eu jogo aí, ó. Colocou você. Vem cá, essa minha camisa 10. Esse é o Joaquim. E aí? parceiro. Não vou te deixar em maus lençóis, não precisa falar do tricolor, não. Mas manda um abraço aí. Você conhece esse cara? Um abraço, Joca, tamo junto. Joga muito também, né? Joga. Joaquim, É isso aí, Joaquim. tem mais? Ele jogou com você no Palmeiras, né, B? Sim. E esse aí? Fala, maninho, tudo bem? Pô, que legal, B, que moral, hein, mano? Sendo convidado aí pra podcast, legal pra caramba. Bom, eu tenho certeza que a resenha aí está sensacional. Cezão, Henrique, vocês são uns fenômenos, meu irmão. Ó, seguinte, Bernardo, obrigado pela oportunidade que você me deu de cuidar tanto tempo da sua preparação física, maninho. Obrigado, papai, Rodrigo, mamãe, Vanessa, vocês são uns fenômenos. Obrigado pelo carinho sempre. E, cara, já falei pra você isso, agora eu vou abrir aí pra geral. Essa canhotinha, ela é mágica e o mundo inteiro vai ainda conhecer ela, tenho certeza disso. Aproveitem aí, só tem fenômeno nessa mesa. Deus abençoe a todos. Bernardo, já sabe, hein? Cabeça boa e vambora. Vambora. Tamo junto, valeu! Grande E aí, Tiagão, grande Thiagão. Thiago Bércio. E esse aí? Sim. Esse daí é muito bom me treinando. Ele dá umas broncas, mas ele me ama. E você gosta do treinamento dele? Gosto. Ele é legal, né? Tem mais, Cezão? E o Thiago tem uma então, coisa né? importante, que além do físico, ele ajeita a postura, tudo. Sim. A parte de resenha, conversa com os O meninos, mental o dele, mental né? Inclusive, dele fica é... aqui o Tem- convite fala. pra quem não assistiu o episódio, né? Sim, Ele esteve aqui, foi um episódio muito bacana. Ele conversa a língua das crianças. exato. O cara é fera demais. Tem esse aí, Bora ó. lá. Tem esse menino aí. Tem um aí. Esse outro aí, ó. Que a gente conhece mais ou menos. Fala pouco. Faz gol. Olha lá. E aí, meus prodígios, caso eu vou te falar um negócio. O tio Cezão é o 10 do tio Henrique. E você é o meu 10. Puta. Você prefere dar uma assistência ou fazer gol? Fala, prodígios. Alô, Abraço, Kikão. Olha aí, que moral, hein? Valeu, Kikão. Um abraço, Kiko. Depende do momento. Mas eu prefiro fazer gol. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Tá vendo? É isso aí. Você é prodígio, cara. Enquanto a gente vai conversando aqui, se puder já ir passando os vídeos dele até pro pessoal em casa assistindo. Sim, nós vamos- Mas a gente vai conversando e vai passando os vídeos Você lá vai pra quem, comentando sobre os lances, né? pra quem tá em casa lá. Mas vamos lá, cara. Vamos mudar um pouquinho aqui. Qual o seu sonho? Ser jogador de futebol. Jogar onde? No Palmeiras, campeão da Copa. Jogar no Real Madrid. Nesse time aí. Em todo prodígio que senta aí quer jogar no Real Todos, Madrid, não cara. unânime. Todos. O que o Real Todos Madrid querem tem? jogar no Real Madrid. Por que o Também Real no Madrid? Barcelona, né? Também, né? Também no abrir Barcelona? vamos abrir as portas, né? Tem mais opções, né? Sim. Olha lá, vamos ver um pouquinho Olha de lá. lance. Aí pelo São Rafael. Aí, ó. Ó a canhotinha. Isso aí é lá em São Roque, né? Ah, não. Isso Não, é no esse é em Guarulhos. Eu lembro que eu entreguei o gol, aí pelo menos eu fiz 4 pra ajudar. Se todo entregado eu fizer 4 depois, Tá maluco. tá Tá feio. bom demais, mano. Tem mais lance? Vamos ver se tem mais. Deve ter, né? E esse Claro. quarteto aí, velho. Olha lá, aí já é no Palmeiras, hein? Aí, Palmeiras e Corinthians, olha lá. Opa, aí a final? Foi de direita essa, não? Não, É. foi de esquerda. Ah, tá. Quem me dera se fosse de direita. O que passou na sua cabeça ali? Ah, eu fiquei paralisada. Eu falei, mentira que eu fiz o gol. Sensacional, mano. E na segunda já tava mais descontraído, o que que Só tem É, fez? na segunda daí já fiquei mais descontraída. Só tem esse vídeo aí. Aí, que legal. Deu a piruleta. Não foi os outros? E hoje, lá no Palmeiras, fala uma coisa pra nós, Bernardinho. Como você está lá? Como está o time do Palmeiras hoje? Tá bom, Tá bom? tá. Quem é seu treinador hoje? O Fernando Romano. É.
E o que você acha daqui pra frente em relação ao Campeonato Paulista? Tem chance de chegar? Tem chance de ser campeão? Tem chance. Tem? Muita? Tem. Você confia nesse elenco? Confio. Amanhã, esse podcast vai pro ar depois. Amanhã você vai jogar contra o Juventus, o meu Juventus, que o tio agora, né, o Henrico Marques, Sim. tá lá no Juventus, no Sub-10. Qual a expectativa para jogar contra o Juventus? Que tem um timaço. Tem um time muito bom, mas eu tô na expectativa de sair com a vitória. Você sabe que assim, amanhã o tio vai estar lá, vai te assistir, né? Aí eu fico, sempre que vem prodígio aqui, joga contra o Juventus, fico com o coração partido, né? Que eu falo, porque eu tenho que torcer pro Juventus, mas eu torço por vocês. Agora eu vou torcer pra você a vida inteira, não tenha dúvida disso. Então amanhã vai lá, faz um bom jogo e o resultado é o de menos. Faz um favor pra mim. Faço. Faz um favor pra mim. Faz de conta que o tio Henrique não tá aqui, ó. Tá. Você vai fazer um gol amanhã, fazer o gol do prodígio. Vou. Você vai ser o primeiro. Vou. Que o Enzo no outro jogo prometeu e infelizmente ele não conseguiu. Você vai fazer o gol, falou, esse gol é do prodígio. Eu vou prometer e vou fazer. Então você faz assim, ó, Ó, um você P. faz assim, ó. Como que A é? gente vai lançar a moda. Isso, aqui, aí, ó. Aí, É isso ó, aí. você vai ser o primeiro. O O Enzo primeiro. tentou, ele deu a ideia, Ele deu a ideia, mas do não Enzo. conseguiu porque faz parte, né? Se você fizer um gol amanhã, você faz assim, aqui Pô, não vai ter transmissão. Mas eu faço Meu na Deus. frente do Rômulo. É, boa. Vai na frente do Rômulo. Faz um P, Procura sua mãe lá, que a sua mãe vai estar lá. não vai ter transmissão. Não, mas ela vai estar com o celular. Boa, vai Não tagar, pode, o Palmeiras não deixa. Não, mas vai olhar todos, vai tirar o celular e colocar na bolsa, que nem festa do Ronaldinho. mas faz que alguém vai filmar, pode ter certeza. Vai ter alguém filmando e aí a gente vai mostrar o P dos prodígios. Fechado? Fechado. A gente pode combinar assim? Pode. Então tá bom. Ó, tudo que é bom dura pouco. Nosso tempo ele é curtinho, né? Mas aqui a nossa ideia foi conhecer, né, um pouco mais da história da família. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mas antes de acabar, eu quero que você fale, Rodrigo, sobre algo que é muito... E o próximo convidado, ele vem falar sobre isso. Sobre a distância e sobre sacrifícios. Sim. Né, para a família. Porque nós somos pais, né? E a gente sabe o quanto a gente sacrifica a nossa vida, Com de certeza. fato, para acompanhar esses meninos. Mas é um sacrifício que nos enche de vida, de alegria. Sim. A gente se sente completo, né? Eu acho que daqui a alguns anos nossos meninos vão olhar e falar, poxa, olha a relação bacana que eu tenho com meu Sim. pai, com a minha mãe, né? E poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Isso eu falo bastante pra ele. Eu falo assim, ó, você é privilegiado. Primeiro que assim, ao longo dessa caminhada que está começando, a gente encontrou pessoas maravilhosas no caminho, pessoas que nos ajudaram muito. No futebol a gente já fizemos uma amizade absurda, principalmente com a família do Kiko, a Kátia, o Éder. A gente entrou para a família deles de uma forma, tanto que essa distância incomodava um pouco, porque os treinos são à noite. E ele ficava na escola período integral. Ele fica integral. E a gente morando em Sorocaba, então tinha toda a logística de eu sair um pouco mais cedo do serviço, passar a pegar minha esposa, que também não abre mão de estar junto, de estar acompanhando. Falo para ele, mais um privilégio, que você tem um pai e uma mãe que te apoia, que tá ali junto com você. A mãe canta, grita que nem uma louca na torcida lá. Fica rouca, sai com dor de cabeça. Então eu falo pra ele, então você tem a sorte disso. Só que começou a incomodar um pouco a parte... Ele não reclamava, que é aquilo que a gente fala, né? É um sonho dele, a gente vai apoiar. Falo pra ele, falo assim, você não tem obrigação de nada. A única obrigação é o estudo. Se você estudar para ser um advogado, você vai ser um advogado. O futebol, vamos viver o momento. Sim. Tá gostando, tá legal, tá fazendo bem, vamos embora. A família vai topar tudo. Então eu ficava muito cansado esse período. Eu pegava ele na escola 4:30 da tarde, ele lanchava, a gente vinha para São Paulo, passava a pegar a mãe dele, a gente vinha para São Paulo no caminho, ele cochilava. Chegava no treino, acordava ele, se trocava, treinava. Voltava, tinha uma marmita no carro, ele voltava, até tem um vídeo dele no Instagram, jantando dentro do carro. Encontrei muito o Hudson, lá de Sorocaba. Sim, o Hudson. Ia treinar na Fevi, com as marmitinhas, Exato. correria. Então vinha, e aquilo doía na gente, sabe? Só que a gente tinha vontade de vir para São Paulo, porém não era o momento ainda. Quando foi no final do ano passado, nós passamos o final de ano na praia com a Kátia e com o Éder, os pais do Kiko. E ali ela falou, viu, não dá para vocês ficarem em Sorocaba fazendo esse trajeto. E agora ano que vem, esse ano ele começou no campo também. E o campo, os treinos são à tarde.
Então eu falava, como que eu vou conciliar trabalho, vim para São Paulo, sair de lá meio-dia, não dá. Ela falou, vocês têm que mudar para São Paulo. Aí eu falei, a gente está com um projeto, mas talvez só pro próximo ano ainda do Sub-10. Ela não contente, ela deu um jeito, ela tinha um espaço aqui em São Paulo aqui que ela cedeu para nós, ela falou, vai lá, fiquem por 3 meses lá para vocês se ajeitarem, mas tá na hora de vir para São Paulo. Van, veja lá o seu trabalho, o que der, vem aqui comigo, vamos trabalhar juntas. Então, cara, abraçou a família de uma forma legal, assim que legal. que eu falo, o futebol já proporcionou algo pra gente mágico, Muito sabe? legal, né? Num meio tão que às vezes... E é uma família 10, né? um meio que às vezes acaba A sendo um pouco... competitividade, a gente tá ouvindo tanta coisa, mas tanta coisa Isso. negativa da E iniciação. tem o lado bom tem também, um lado né? bom também. Então, eu Tem falo, muita história legal tudo aí. tem De acolhimento, de Exato. ajuda. E deram essa oportunidade, a gente veio. Agora a gente alugou um apartamento aqui na freguesia, fica próximo também. Então a gente mudou toda a vida para facilitar a vida dele. Para ele poder descansar um pouco mais, ele ter uma alimentação mais saudável, ele ter um tempo a mais. E esse o começo do ano foi um pouco conturbadinho, porque é criança. Ele tinha ali o condomínio. Adaptação, né? Exato, ele tinha os amigos dele. Então você vem para Família, cá, né? exato, tem a família. Então sempre tava com a avó dele, tem os tios e tem os amigos no condomínio. De repente você vem para um lugar onde ele não tinha espaço para brincar. Então ele sentiu, aí muda de escola, vê o pai e a mãe, Dá reflexo. dá né? reflexo. Agora, graças a Deus, ele se aprumou, colocou a cabecinha no lugar, tá focado, tá feliz. Tá feliz? Que isso, Demais. É. isso eu pergunto sempre para ele, né? Eu falo, até quando assumi o compromisso, falo, a gente tem um compromisso com o clube. Então, assim, vai ter festinha de aniversário. E aí? Você quer ir? Não, não quer. Então, ele é muito focado nessa parte, assim, sabe? E a gente apoia. Eu falo, deixa ele livre para ser criança, mas ao mesmo tempo ele tem que ter o comprometimento de uma responsabilidade de estar num clube grande, né? E estar num campeonato de alto nível. Então, a gente comprou a ideia e vamos apoiar ele até... Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou agora de uma situação que a gente coloca muito, que é essa coisa de acolhimento, Sim. da iniciação, lá do bom da iniciação. Agora fala uma situação ruim que te deixou irritado na iniciação até hoje. Uma coisa que você fala que, Irritado, chateado. irritado, chateado, revoltado, que eu já fiquei. Sim, a gente fica... Cara, a gente vê algumas coisas... A torcida, eu acho que assim, a parte interna, a arquibancada é um ambiente tóxico, né? Às vezes você vê algumas situações, algumas pais querendo fazer algo a qualquer custo, e isso eu não acho legal, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda. A gente tenta é uma segunda família que a gente tem ali. Então, quando eu vejo alguns pais tentando fazer algum tipo de Mas maldade... isso é interno ou adversário? Não, é dos Geral, dois lados, no dos geral. dois lados. E a gente vê, eu até no começo, assim, nos paralelos principalmente, às vezes, eu ficava naquela coisa ali na beira da quadra, e falando com o filho, a gente se emociona, né? Sim. E eu vi o quanto isso não é legal, é feio. Eu precisei ver de um pai, isso aí, até quando teve uma briga uma vez, isso foi na Copa Finta, São Aquela Rafael briga. e Juventus. São Rafael e Juventus. Teve uma briga ali que aquilo pra mim, eu falei, cara, não dá, isso não existe num jogo Uma de mãe criança. puxando o cabelo de outra mãe. Isso. Um cara segurando a mão com todo mundo. Olha que beleza. Então isso foi uma coisa que me chateou, assim, e isso não é legal de ver. E como você acha que a gente muda isso, Rodrigo? Cara, eu acho que o grande problema é o que eu falo, não tá na criança, é no ego dos pais. Então uma coisa que tinha que, sei lá, os clubes oferecer terapia algum pra tipo... todos os pais. Exato, porque o problema aí maior tá nos pais, infelizmente. Falo, hoje você vai no clube, eles dão uma estrutura bacana. Às vezes você não fica contente por alguma situação, do seu filho jogar mais ou jogar menos, né? Mas escolha do treinador, tá tudo certo. Eu falo assim, tem que ver se o menino tá feliz. E muitas vezes o menino tá feliz, quem não tá feliz é o pai. E é o pai que estraga o projeto do menino. Então eu falo, a gente tem que deixar o ego de lado e se preocupar com a criança, né? Hoje eu aprendi muito a olhar para o lado dele. Eu sempre estou perguntando, você está bem? Está feliz? É isso que você quer? Porque a partir do momento que não estiver feliz, não estiver bem, a gente tem que fazer outra coisa ou mudar de lugar. Sem dúvida. Então, mas graças a Deus a gente não tem que reclamar, ele está indo bem, está feliz. E você, meu caçador?
Fala pra mim, você falou desse episódio aí lá do São Rafael, da briga e tal. Teve alguma outra situação que você achou que foi horrível, que você achou que foi chato pra caramba? Te deixou triste? Te deixou triste? Você foi pra casa triste? Sim, a gente perdendo de 8-0, né? Certo. 8-0. Foi essa? E fora de quadra, você já teve alguma coisa que te deixou muito triste? Um pai, uma mãe que falou com você ou xingou você? Você já viu alguma coisa assim, da arquibancada, que te deixou triste ou não? Não. Que bom. Graças a Deus. Que assim continue. Porque hoje não, né? A ideia do Prodígio, Rodrigo, sempre foi a gente tentar evoluir, Sim. principalmente fora, né? Como pais, porque a gente levanta a mão, já errei muito e talvez em Sim, alguns momentos Todos eu erro. nós erramos. Mas a gente escuta tantas histórias legais, tantos profissionais, tantas famílias, né? Que, cara, muda a cabeça, assim. Você fala, poxa, por que ser tão agressivo? Até Sim. com arbitragem, com outro time. Faz parte, torcer e o sangue quente esse é até normal, mas não passar né, do não ponto, exceder. não Da exceder. falta de respeito. Da falta de Isso. respeito. Acho que você torcer tudo bem, mas a falta de respeito é que E eu confesso que no começo, quando ele começou a LPF fazer, não nos clubes, no Palmeiras, o Palmeiras até proíbe um tipo de situação dessa. Acho que se tiver, ele acaba punindo o tirando o menino e dispensando. Mas a gente se exaltar às vezes, porque às vezes o juiz erra e a gente ali no calor do momento xinga. E eu já cheguei a ser expulso até do ginásio por CCD, xingar, ofender, e refletiu nele. Quando eu vi ele chorando, aquele desespero, eu falei, pô, que pai que eu sou. Isso Então, dói demais, ali cara. E acaba o jogo, né, pra eles, porque Acaba o jogo. eles não conseguem mais se destrói concentrar. emocionalmente Não. eles. Poxa, mas talvez... Daí ele veio pra mim e falou, pai, isso promete que nunca mais vai ser expulso. Então você começa a repensar e ver o quanto Sim. a gente estraga, né? O que eu falo, o problema hoje da iniciação tá nos pais. E nesse jogo ainda eu tava jogando contra o time do Joaquim. Eita. Ele me deu uma carretilha E perdeu a concentração, né? Você perdeu a concentração, né? Aí perdeu a Ô, concentração. Bernardinho, caçador, que você é conhecido assim na iniciação. É o caçador. Pra gente acabar aqui, primeiro, de novo, né? Muito obrigado. Que você chegue muito, muito longe. A gente sempre fala que é uma profecia do prodígio. Quem sentar nessa cadeira aí, Vai voltar. vai voltar e vai voltar grandão. Não quando você chegar lá no seu sonho, Grandão em todos os sentidos. todos os sentidos. Não esqueça do tio Henrique e do Físico tio Cezão, E tá no bom? futebol. Mas deixa aí agora aquela câmera ali, ó. Você já não tá mais tímido. Manda um abraço pra quem quiser. Enfim, faz o que você quiser. Esse episódio é seu, cara. Um abraço, Kiko. Tamo junto. Você é meu novo matador. Só pro Kiko? Só pro Kiko. Mas é isso, Cezão. Bernardinho Caçador. Canhotinha. Dos bons, tá relaxado agora? Tô. Tá relaxado. Você viu como foi? Foi tranquilo? Foi. Gostou? Gostei. O que é melhor, no podcast ou numa montanha-russa? Um podcast. Mas fala pra mim uma coisa. Você vai falar pra sua mãe e pro seu pai. Agradece seu pai e sua mãe pelo apoio que eles dão pra você até hoje. Pai, mãe, obrigado por sempre estar me apoiando aí no futebol. É isso Quem aí. mais? E quem mais? Só. Ai, meu vô. Seu vô. Seu pai falou que seu vô. Começou com ele. Manda um abraço pra ele, pro vozão aí. Um abraço, vô. Tenho certeza que você tá me vendo lá do céu. Amém, moleque. Você é louco, moleque. Emocionou. Terminamos, né? Cezão. Tá maluco, meu. Senhoras e senhores, agora fica Bernardo difícil de falar. Caçador. Bernardo Caçador. Parabéns, meu.
Vamos, antes, agradecendo nossos patrocinadores, a Power Brain e a SH Prime. Muito obrigado. Você que procura uma academia diferenciada, né, Cezão? Que cuida, Treinamento específico, individualizado. E você procura um imóvel, quer comprar, vender, vem de fora do estado, vai morar aqui, quer alugar, é na SH. E, aproveitando esse gancho, os prodígios também têm uma missão. Contar boas histórias, e essa história ela é sensacional, e aqui começa hoje uma série de episódios de famílias que mudaram de fato a vida, a logística, para acompanhar os sonhos, né? O sonho do filho ou da filha. Então, vamos receber aqui, Cezão, um craque. Eu conheço esse cara, tô lá de perto, joga no Juventus, é do campo do Palmeiras, um pitbull cão de guarda. Isso é bom, hein? E pelo sotaque que não é daqui não, já percebeu? É da Bahia, minha porreta. É da Bahia? Opa! É mesmo? Vou apresentar? Fala, Luan! Seja muito bem-vindo. Luan e Emerson, pai. Tudo bem, jogador? De boa. De boa? Fala um pouquinho aí pra gente escutar esse sotaque maravilhoso aí. Não sei. Joga onde? Joga em que time? Atualmente no campo, tô jogando Palmeiras e futsal Juventus. E alguns campeonatos paralelos não param. E você veio da onde, Lô? Jogava onde? Conta a sua história lá na Bahia. Lá. Vim da Bahia lá, comecei no taekwondo, aí meu pai... Taekwondo? Taekwondo, fazia arte marcial. Quem colocou você no taekwondo? Seu pai? Sua mãe, né? Olha o tamanho do pai, tem 2 metros, rapaz. Aí não gostava de taekwondo, ficava já jogando bola ali com 5, 6 anos. Então a canela ficou dura, né? Aí meu pai percebeu e colocou eu na escolinha, do PSG de Vila lá, joguei. Fui chamado pra Intersoccer, time bom lá, ainda jogo lá, alguns campeonatos, inclusive da Dani Cup, que eu vou jogar. Legal. Aí fui chamado pro teste aqui no Palmeiras, passei, fiz 3 aqui testes, no segundo passei, terceiro foi só pra confirmar e vim pra cá, né? Aí fiz avaliação na Juventus e fiquei. É isso aí. Deixa eu falar com o seu pai, Emerson, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, boa tarde. Boa tarde. A gente quer realmente contar, eu já conheço, né, um pouco mais da história, porque estamos ali, né, quase todo dia lá juntos, né. Quase não bebe junto. Estamos ali, olhando as palavras. Mas conta um pouquinho, Emerson, assim, realmente a gente quer focar sobre essa mudança, né, que vocês são da Bahia, de Salvador. Certo? E mudaram para São Paulo, mudaram toda a vida, e conta um pouquinho do que aconteceu aí nesse processo, como está hoje aqui em São Paulo, porque eu acho que tem muita gente que nos assiste, Emerson, de vários estados, e fala, pô, eu tenho vontade, sei que São Paulo é um grande celeiro, mas como mudar a vida, né? Então, esse espaço é seu. Primeiro, boa tarde, agradecer pelo convite. Tá sendo complicado, né? Primeiro porque eu tenho outro filho, né? E aí o outro tá com 12, 13 anos. E essa fase de pré-adolescência é um pouco complicado, né? Principalmente no início, a gente sentiu, tanto eu como ele, ficava aquela dúvida se estava tomando a decisão certa de vir. Então os primeiros dias foram horríveis. Ele sentiu bastante. Inclusive até lembro hoje que a gente estava vindo de um campeonato lá no Chile, né? E aí de lá a gente já veio para cá direto. A gente chegou, aí já tinha alugado apartamento. A gente entrou no táxi e tal, ele se despediu da mãe. Ele entrou no táxi, virou o rostinho pra janela. Ficou o trajeto todo calado, né? Aí quando chegou no apartamento, desabou. Aí ele desabou, eu desabei. A mãe também, por tabela, desabou. Mas enfim, aí foi pra escola, começou a fazer amigos, né? Nessa correria, eu acabei, sempre quando eu vim para cá, eu vim com o objetivo de promover o desenvolvimento dele, né? Então, uma das minhas metas era colocar ele no time de futsal, né? No Palmeiras não foi possível, porque já tinha um elenco lá já formado e tal. Aí, através de Lima, né? Ele começou a fazer alguns... Lima 7, fazer alguns trabalhos lá. A Lima, não, vou falar com o Fabinho, que é um amigo meu, leva ele lá. Já estava no início, já Fabinho já formando o time ali. A gente foi lá na correria, levei ele lá um dia lá. Aí conversei com o Fabinho, não, deixa ele aqui, vai fazer 1 semana, 2 semanas de teste. A depender, a gente encaixa ali no elenco.
né? Acho que é Luquinha, né? O Lucas. O Lucas estava saindo Sim. pro Palmeiras, lá surgiu uma vaga, né? Aí ele fez, É o Luca. fez Faria. fez as 2 semanas lá de teste, graças a Deus foi bem. E aí Fabinho foi e convidou ele, né? E aí, enfim, iniciou os trabalhos lá no Palmeiras. Enfim, a gente veio com essa intenção, a princípio, de promover o desenvolvimento dele. Porque, infelizmente, Salvador lá É não limitado. tem, não tem essa organização que aqui em São Paulo tem. Aqui você pega hoje os meninos aqui, por exemplo, né, Caçador estava aqui desde os 6 anos já na base do E Palmeiras. seu filho mais velho também tá no futebol? Não. Ele até jogava, só que era por brincadeira, aí parou. E na verdade, quando eu sempre gostei de fazer esporte. Só que lá em Salvador, na época, nunca teve organização de escolinha, muito desorganizado. E eu era fominha de bola, lá chama baba, né? Faltava aula pra bater baba, né? Meio-dia a mãe me procurava, tava batendo baba. Meu pai foi jogador e tal. Só que acabou que eu não levei muito a sério, né? Jogar bola na rua. E Lá aí... tem aquele campeonato da ladeira, né? Lá no Palmiolo. Golzinho de chinelo. Aí eu sempre quis colocar ele pra fazer um esporte. A mãe, não, bote na luta pra questão de disciplina, tal. Aí começaram a fazer taekwondo. Só que ele ia fazer o taekwondo, tinha uns exames de faixa lá, você via que não tinha alegria nenhuma no semblante dele. Fazia por fazer. E aí eu nunca incentivei ele pra jogar bola assim. Também não tinha essa coisa que aqui tem, né? E aí, quando foi 6, 7 anos, despertou dele. Meu pai queria jogar bola, fazer futebol. Aí lá perto de casa, onde a gente morava, tinha a escolinha lá do PSG, né? Que tem esse trabalho legal, iniciante, né? Desenvolvimento. Bem legal mesmo. É o que chama Baby Foot. Aí, beleza, acabar o período aí do taekwondo, que já tinha pago, você inicia lá. Ele iniciou, tal. Aí, por incrível que pareça, nesse mês do ano que ele entrou, ia ter uma competição do PSG no final do ano, que eles fazem, que reúne todos os PSG de todo o Brasil. E a sede nesse ano seria em Salvador. Aí o professor, não, queria convidar ele para o time de competição, blá. Beleza. Aí a gente foi lá no dia seguinte pro treino, aí os meninos que já estavam um pouco mais avançados que ele. Eu cheguei em casa e falei, porra, Andressa, não sei se foi boa ideia não, porque os meninos lá já estão um pouquinho avançados, acho que o Luan não vai acompanhar. Aí o professor, não, rapaz, relaxe, daqui pro final do ano, são 6 meses, você vai ver que ele vai evoluir. E realmente evoluiu. E aí essa coisa começou a tomar um rumo, né? Proporção de... A proporção diferente. Aí lá em Salvador tem uma escolinha chamada Intersoccer. A melhor, eu acho, a escola lá de Salvador, né? Em termos de organização, né? De trabalho. Tem excelentes professores, né? Lucas, Dorival. Já foi no Bahia. Foi jogador do Bahia. Na base fez 156 gols. Infelizmente não virou por detalhe. Foi o maior goleador da base do Bahia. Enfim, faz um trabalho muito legal lá, né? E aí ele entrou na escolinha, a gente começou a participar de diversos campeonatos, né? Inclusive fora do estado. Fomos até para fora do país também. E aí começou a surgir os convites, né? À medida que ele foi se desenvolvendo. Ele começou a fazer trabalhos também de fundamentos com Alex, né? E outros professores que ajudaram muito no processo de desenvolvimento dele. Aí quando foi ano passado, através de Fernando Brosler, que é o dono da escolinha Intersoccer e também da Dani Cup. Ele é o responsável, dono, vamos dizer, dono mesmo, da Dani Cup. Dani Cup. Ele organiza a Dani Cup uma vez aqui em São Paulo e uma vez lá em Salvador. Certo. Geralmente em Salvador sempre no final do ano. Aí, Fernando, bora ver se a gente leva ele lá para São Paulo para fazer alguns testes. Aí surgiu essa oportunidade de fazer o teste no Palmeiras. Aí veio ele e mais 2 amiguinhos, né? Fabinho e Daniel. Engraçado, você está falando a Ibercup também é um pessoal de Salvador que Acho que também é. quando o César Não viajou sei. para Portugal, tinha um pessoal de Salvador que comandava lá também. Acho que é isso mesmo. O braço é... É grande. Aí ele veio, aí viemos no início do ano passado. Já veio pro top, né? Vamos dizer assim, mais difícil. Não é bem. fácil entrar no Palmeiras.
E a gente treinou lá no futsal, treinou no campo. Foi bem proveitoso as vindas. Aí também a gente fez quando a gente tava fazendo teste, a gente fez um personal com o FG, Felipe Gameiro. É bom o Já trabalho. teve aqui já. Ei, Filipinho, top. Top. Aí viemos, aí quando foi meado do ano, já teve algo positivo. Aí quando foi na última vinda dele, no final do ano, aí o pessoal convidou para ele vir. Aí estamos aí. É isso aí. Vamos falar agora Emerson, da segunda parte, que não é fácil, né? Vem de Salvador, você já falou, né? Teve choro, até hoje, né? Conheci agora há pouco sua esposa, Exato. mãe do Luan, aí, que ela vem, né? Acho que a cada 15 dias. Pra fazer curso. Acabou que nessa mudança, aí aproveitou que ela fez uma pós e tal, aí 15, até pra matar tá perto dele. a saudade, né? Aí fica você, o Luan. Só fica aí ele. O seu filho fica. Infelizmente, esse ano tá lá. Aí, ano que vem, vai vir a guerra aí, porque ele não quer vir. E ele chorou quando a gente falou que ele ia vir. Ele chorou. Mesmo? Aí a gente tá querendo permanecer, né? Se tudo der certo. Sim. Aí, pra não ficar esse distanciamento, né? Porque a adolescência você tem que estar perto. Sim, sem dúvida. E ela lá sozinha, aí é muito... É uma encruzilhada isso, né? E aproveitar que eu sou funcionário público, né? Aí eu tive que pedir licença sem vencimento para estar acompanhando ele aí. E a parte que eu quero chegar. Então, você mudou a vida inteira, né? Nesse momento. Toda. Para viver o sonho do Luan ou do desenvolvimento. O Palmeiras fez o convite, só que hoje, no Palmeiras, o Luan já participou de competição, Emerson? Não, a gente chegou em fevereiro. Fiquei 2 meses aqui. Participou apenas de um amistoso lá interno. E qual é a sua visão e qual é o sentimento? Porque, mais uma vez, a gente fala para muita gente, né? Imagina então, né, Cezão? Você troca de estado por um convite de um clube. Teoricamente, eu como pai, eu vou pensar, poxa, se o clube está me tirando do meu estado, meu filho vai ter muita chance. Eu como pai, né? Mas a gente sabe que é de colocar esses sentimentos, né? Você realmente pode passar pela cabeça. pela né? cabeça. Fala, pô, não vai me tirar da de Salvador, mas chega aqui, a realidade é outra, É, porque diferente. é tudo muito competitivo. O futebol é diferente, E né? principalmente no A Palmeiras, competição que é diferente. é a melhor, hoje atualmente é a melhor base do Brasil, né? Exatamente. E como que é isso? Essa questão assim de expectativa e vem frustração e faz parte. Como você lida com isso? Acompanhar esse processo. Até né? pra você e na cabecinha também do Luan sobre isso. Antes de a gente vir, a gente teve, eu, Fernando, minha esposa, a gente conversou bastante. Eu também já estava vivenciando um pouco esse ambiente, né? A gente não veio, né, assim, deslumbrado. Caiu de paraquedas, né? Não é veio isso. deslumbrado, nem assim, criando diversas expectativas, né? A gente primeiro traçou metas, como eu falei, a princípio vamos focar no seu desenvolvimento. O que vier a acontecer, a gente vai experimentando e vendo, né? Pé no chão, né? Pé no chão. Pé no chão. Né? O Palmeiras tem meninos que estão lá desde os 6, 7 anos, né? Como eu falo com ele, você tem que correr atrás. Sabe como a gente fala aqui, Emerson? Tem que matar 5 leão por dia e jogar Exato. pedra nas hienas. Eu falo com ele, se você está correndo 100, corra 1000. Porque quem vai criar o espaço é você. Se você jogar bem e criar o espaço, o treinador vai estar lá. Manter Seu o trabalho ritmo. por si só vai falar. É isso aí. Sim. Né? E você, Luanzinho? Você mudou toda a sua vida, cara. Deixou os amiguinhos. Sua mãe tá vendo pouco, o irmão. E deve ter muito mais gente lá, né? Como foi pra você trocar de estado, cara, pra vir aqui jogar bola tão novinho? Foi triste, né? Não queria vir, mas passei no Palmeiras, tem que vir também, né? Ou não é obrigatório. Mas foi triste, chorei, como meu pai disse. Fiquei até no carro. Eu tava segurando a lágrima pra não chorar. E hoje? Como E que você encara Segura isso? essa cadeira aí, moço. Aí, tá nervoso? Tá nervoso? Tá igual o caçador? Tá ansioso? Não, que eu gosto de ficar balançando a cadeira assim. Hein? E hoje? Senão você vai deixar a câmera doida. Vai ficar aquela presta no mar. E hoje? Fala aí. Como que você encara isso hoje? Qual que é o seu sentimento hoje? Tá feliz ainda ou continua Como tá triste? seu coração? Mais ou menos, né? Tô feliz, triste também, como minha mãe tá vindo. Como esse dia já tá matando a saudade. E ano que vem, tomara que ela venha, né?
pra ficar se divertindo aqui comigo e não ficar aqui só com meu pai, que eu também sei que ele sente muito. E, Luan, posso falar uma coisa? Sabe qual é a sua sorte? É que você caiu num clube que a gente conhece os meninos acolheram você muito bem, eu tenho certeza. Também. E não vai fazer, não vai substituir sua mãe de jeito nenhum, porque eu falo que o Emerson e o Henrique, o nosso amor de pai é diferente do amor de mãe. Eu falo que o futebol trouxe pra mim com o César, e eu acho que o Emerson a mesma coisa com você, essa relação do cordão umbilical. Eu falo, Emerson, que pra gente esse apoio que a gente dá, o que você vive com o Luan, que é diferente dessa coisa da distância, de mudar de cidade, mas é um cordão umbilical que você cria com seu filho que... Não, com certeza. E essa relação com a mãe é insubstituível, o amor de mãe. E, cara, tomara que você continue, tenha fé em Deus, com o apoio de seu pai, sua mãe tá longe, vai vir pra cá a cada 15 dias. E eu tenho certeza que os meninos do clube vão te dar força pra isso. Lá no Juventus o homem é querido. Lá rapaz. Isso aí foi outro fator que facilitou, né? Parece que foi tudo já no último minutinho aí que as coisas aconteceram. Deus sabe todas as coisas. Mas ali o Juventus caiu como uma luva, porque os pais são tudo gente boa, os meninos se identificaram muito com ele e ele vice-versa. Lá falando pelo Sub-10, o grupo lá tá bastante unido, então esse tipo de coisa vai confortando, né? Sim, facilita o processo. Com certeza. E Luanzinho, vamos lá, cara. Você é nosso prodígio aqui, que veio lá de outro estado pra jogar bola. Hoje tá no Juventus, tá no Palmeiras. O tio vai puxar um pouquinho pro Juventus, que o Henrique tá lá, né? O que você acha desse time do Sub-10 do Juventus aí? Muito bom, muito unido, a gente joga muito bem, raça, vontade, com fé em Deus, a gente vai ser campeão paulista, né? Vai ser campeão paulista, você acha que dá pra chegar? Dá pra chegar. Amanhã tem Palmeiras. Só vai passar esse episódio daqui, acho que umas 2, 3 semanas. Como vai ser contra o Palmeiras lá amanhã? Jogão. Tá preparado? Tô, cara. Já jogou clássico aqui em São Paulo? Já contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Como foi? Jogar lá no ginásio do Corinthians, bonito aquele ginásio, né? Grandão, contra um time grande, qual é o sentimento? Muito bom, né? Jogar pela primeira vez no jogão, futsal, que lá eu jogava, lá na Bahia, jogava só alguns amistosos que às vezes a gente fazia contra time de escola, mesmo, do Colégio Vilas mesmo. Eu jogava no Julián, a gente jogava amistosos contra o Vilas. Aí era mais ou menos assim. Não tinha tanta competitividade como tem aqui agora, né? É isso aí. Vai, Cezão. O que você achou quando você viu o jogo contra o Corinthians? O que você sentiu? Você viu aquela ginásio, aquela loucura da torcida, aquela atmosfera? Não dá pra falar, não dá pra explicar. E saiu jogando, né? Saiu jogando? Jogou de quê? Joguei de fixo. Jogou de fixo. E é polivalente, porque já jogou de fixo contra o Corinthians. Ala e pivô. Ala, e agora o último jogou contra o pivô. Fez gol? Fiz gol contra a RS. Quanto foi contra a RS? Foi 4-0 pra gente. E até... E é difícil ganhar, viu? Do RS. Fabinho disse que no ano passado o Juventus perdeu do RS 4-0. Só que agora a gente ganhou de 4-0. É isso aí, você fez gol. Fiz gol. Com assistência do Henrique, né? Ele deu um chute pra frente, eu só desviei. Megamente. Lá, subiu lá e bicho é guerreiro. Conta aí. Fala aí mais. Esqueci que ia falar. Não tem problema, não. E aí, Hermes, fala pra mim, o que você achou da iniciação de São Paulo? Qual que foi o seu... Quando você... Rapaz, eu fiquei bem assim, converso com os amigos que a gente tem lá, né? Que acompanhavam essa questão. Criaram um grupo dos mestres. De Jorge do futebol. A gente tá atrasado 1000 anos-luz, né? E é triste porque em Salvador tem muito moleque bom, velho. Muito moleque bom mesmo. E, por exemplo, essa questão do futsal, os interiores próximos a Salvador, muita molecada pratica o futsal, né? Só que, infelizmente, a Federação de Futsal de Salvador só tá no papel, porque a atuação a gente complicada. De futsal, a gente até jogou um campeonato lá em Aracaju. A gente perdeu nas quartas. O time lá, esqueci o nome, mas era um time bonzinho assim. E queria mandar um abraço pra Dan, Fabinho e Arthur, lá da Inter. Meus amigão. Então lá não tem essa estrutura do futsal, Hermes?
Não tem projeto nenhum. Infelizmente, em termos de estrutura, até de campeonato, que lá joga muito futsal, né? Sim. Só tem um ou dois locais assim que tem um pouco de estrutura, geralmente o resto é tudo campo pequeno. Agora no campo, vou aproveitar essa deixa. O que a gente sente é assim, como a gente começa aqui em São Paulo no futsal, então muito novinho, 5, 6 anos, quando a gente começa a fazer a transição pro campo, e a gente encontra meninos de outras cidades ou estado, a gente percebe que os nossos estão um pouco atrasados em relação ao campo. De acostumar, né? De acostumar, porque vai chegar, né? Eu acho que hoje já até nivelou muito pra nós, né? Mas no começo, né, César? A gente jogava, sei lá, contra um time de Goiás. É absurda a diferença, porque eles estão no campo desde o começo. Já venceu. E a gente no futsal. Você sentiu isso também na questão do Luan no campo, com relação aos meninos de São Paulo, assim, ou não? Você não vi muita discrepância, não, diferença não. Uhum. Porque o Luan também começou a jogar campo, aqui na casa começa a iniciação com 9, né? Fute 9, né? Certo. Fute 11 tem poucos campeonatos. Lá em Salvador, ele jogava mais fute 7, né? Lá não é fut 7 ainda? Fut 7 não ainda. É campo? Então campo não tem faz tanta pouquíssimos campeonatos. Agora... Mas campo, pra mim, os moleques estão começando a jogar com 9 anos. Não, mas no Rio você já vê isso. Não, mas no Rio no sub-7 é campo. Lá no Rio... É campo no Rio é 11 contra 11, 6 contra 11 contra 11. Não, no Rio é absurdo. Isso que acontece, né? Entendi. Então lá não é o campo ainda na cidade, é fut 7. Lá fut 7. Vários campos tem a Taça Band. Como se fosse aqui. Agora que começou a ter alguns campeonatos, mas é muito pouco. Muito pouco. E a base dos times de Salvador, lá do Vitória, do Bahia, como que funciona? O Vitória já foi uma grande base, né? Sim. Na época até era o JP, né? João Paulo, que era de lá, tá? Já foi uma grande base. Mas depois foi rebaixada, teve aquele processo todo do Vitória, realmente está começando a se organizar agora. Mas está começando também com sub-9, sub-10? Lá começa com sub-9, E o Bahia, que tá bem com Tá melhor, que se for pegar um amistoso do Bahia e Vitória, o Bahia vence. Sempre... No último amistoso que teve, o Bahia venceu de 7-2. Porque o Grupo City já tem outro olhar. Já faz um trabalho bem melhor. É uma das nossas curiosidades. Inclusive, eu acho que o Bahia tá com algumas parcerias aqui em São Paulo. Né? Sim. Começou com Carlinhos, né? Que é do Opportunity. Tá com o Ian, né? Parece. Então, eu sei do Carlinhos, né? Que eu até comentei com o Emerson, que eu conversei com ele recentemente, que ele montou aqui, né, o projeto está tocando o projeto do City, que é o Bahia, né? Tanto que pro Emerson, né, a gente conversou que talvez faça, né, se caso aconteça alguma coisa, faça até sentido, porque fica em São Paulo jogando um projeto e depois já vai direto para o Bahia. É uma ponte boa, né? Vai lá, César. Eu falo que é uma das nossas... Nós pra frente, a gente quer ver isso. A gente quer conhecer a iniciação dos outros estados aí. Seria interessante para ver se o pessoal lá tem um start e faz um network aqui, leva essa... Não, porque se você pegar um exemplo, você pega a Taça Brasil, você pega a Copa do Mundo de Futsal, você vê time da onde? No Nordeste você vê o esporte. Mas o time do Nordeste, é isso que eu ia falar, no Nordeste tem muito time de futsal bom. Você pega aí subindo, mas Sergipe, em cima, mas não na base. Na Bahia, não na base, não na iniciação. Não na iniciação. São trabalhos paralelos. Sim. Trabalhos paralelos. Mas você vê mais quem vem. O esporte tá na iniciação, você vai lá pro Remo, nós somos pra Camboriú. Você pega time lá do Remo, Paysandu, time bom, de né? Belém, time bom, entendeu? Time bom. Lá tem, em Sergipe todo ano tem até agora em julho, tem o Nordestão. Eles fazem uma edição meado do ano e final do ano. Meado do ano em Sergipe e final do ano em Maceió. Se você for ver o campeonato, o nível é bom. Mas muito bom. Iniciação? Iniciação, vai do iniciação, que lá em Salvador não tem essa divisão aqui que faz em São Paulo. Iniciação dos 9 aos 10. Né? Lá é tudo base. Chama de base. Chama de base. Se tiver algum time... Mas tem a divisão por categoria? Tem, categoria, no sub-9, sub-10. Mas eles consideram tudo como base. Tipo a divisão de 7, 8 futsal, assim, não tem muito. Eles não consideram assim, iniciação do 9 aos 10. Eles consideram como base. Né? Sim. Seria legal ter porque isso. Porque lá não tem... né? Como eu falei, lá não tem ainda um trabalho efetivo das federações. Não tem. Tem muito... Infelizmente não tem. Tem muito potencial aí. Tem muito potencial. Muito menino bom, muito moleque bom mesmo.
É isso aí. E tem foto do Luan, eu mandei um vídeo também, Ale. Se quiser baixar, mas tem foto aí do craque aí, foto, vídeo. O vídeo eu acabei de mandar, você vai baixando aí pra gente mostrar. Mostrar o craque, né? Vamos mostrar o homem. Aí, ó o vídeo aí. Eu e minha mãe. Contra o Corinthians, a mãe aí. Mano, já manda um beijo, um abraço pra mãe aí. A minha mãe já sabe que eu amo ela. Teve até nesses dias uma flor que ela disse pra não deixar Sem água. estragar, sem água. Aí todo dia não deixa sem água. Aí, ó, de fixo. Foi difícil jogar de fixo? Que não é só. Não, eu já na Bahia jogava já na Juliana, jogava, então era capitão. já era sua já. Era capitão. Que o Fabinho vai assistir, né? É. Aí, tiver mais foto ali, pra gente mostrar mais. Tem uma foto aí quando ele iniciou lá no PSG. Pois é. Eu era. Mano, eu tinha uma bochecha grandona assim. Né, meu pai? Era assim, minha bochecha era assim, ó. Que bicho é um touro. Aí, ó. Deixa essa foto aí um pouquinho aí, porque. Megamente. Quem é esse biquinho ali? Rapaz, esse jogo foi referência e Amparo. Campeonato Paulista, né? Paulista. Revolution, né? Revolution, né? Paulista Cup. O Revolution usa a camisa do Amparo, né? E foi um jogaço, né? Foi 0x0. E a gente perdeu nos pênaltis, o Henrico Marques aí perdeu o pênalti. Mas faz parte, mas os dois pegaram ali no meio de campo, né? Foi bom esse jogo aí? Tinha uma foto minha, até que eu tava com uma perna aqui atrás e outra aqui na frente. E com a bola, nossa. Aquela foto ficou mó bonita. Vocês são baixinhos aí. Você é um bebê, hoje você já é um adolescente já, perto dessa foto. Aí foi onde tudo começou? Eu era número 14, dá pra ver aqui. Tem um aqui no peito, dá pra ver ali, ó. Um círculo com algum número ali. PSG, e a gente tem a escolinha aqui, né? Em São Paulo, PSG tem mais? Iniciou aí no PSG. Só isso, beleza. É isso aí. Ó, tudo que é bom dura pouco. A gente já tá indo pro nosso fim aqui dos prodígios. Eu até tava nervoso, né? Tava nervoso, moço? Mas você não tá mais, né? Não tô, já me Ficou tranquilo? Soltou. É. Ó, vou fazer mais uma perguntinha pra você, pro seu pai, pra gente já ir encaminhando, né, pro final aqui. E vou voltar um pouquinho lá na questão da felicidade. Porque hoje, eu acho que você já tem novos amigos, né? Você já fez novos amigos. Já na escola mesmo, todo mundo quase. Eu tenho um amigo mesmo que, nossa, às vezes a gente briga, daí uns 10 segundos já é amigo de novo. Faz parte, né, dessa fase. E o nome dele é Miguel Baratella. Vou fazer uma pergunta difícil, mas que você vai responder com coração, porque vocês são coração. Você já passou por algumas coisas nesses meses aqui em São Paulo, né? Se você recebesse convite hoje, sabendo por tudo que você passou, você viria para São Paulo ou você ficava em Salvador? Aí pegou, irmão. Porra! Mas, tipo, eu ia voltar pra Salvador, porque, tipo, lá, praia não falta, vou pra praia quase todo domingo, não, é muito legal lá. Tá bom. Por isso que eu falei, aqui não tem certo e errado, é coração, é seu sentimento. Então, isso é pra deixar claro, Luan, que quem nos assiste, né? Não é simples você mudar a vida, e o que o Emerson faz, né, a família faz, é realmente para que eles consigam, né, no futuro, ter algo e um desenvolvimento melhor, né, Emerson? Você sabe da limitação que vocês estavam naquele momento ali de crescimento para ele, e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que o Luan dê super certo, e se não der certo no futebol, com toda certeza essa experiência, né, vai ser válido para sempre, né? Eu já tenho até um plano B, que tipo, eu jogo futebol, que se der certo, eu vou ser jogador profissional, se der certo, né? Sim. Aí, se não der, eu vou até ser desenhista, porque meu pai comprou um caderno de desenho, umas canetas pra pintar, aí eu desenho quase todo dia. Aí, que legal. Tem umas 200 canetas dessas em casa, eu não aguento mais. Ô Emerson, e essa é pra você, exatamente a mesma pergunta, cara, pela sua vivência, pelo tudo que já vem acontecendo aqui, hoje você faria de novo, nesse exato momento? Faria, não me arrependo não. Foi a melhor escolha que eu tive pra essa questão do
do desenvolvimento dele. Se ele estivesse lá em Salvador, ele não teria metade da vivência que ele está tendo aqui. E como eu falo com ele, a gente não se mudou, é só um momento. Né? Sim. Como eu converso com a mãe também, a mãe às vezes fica apreensiva, tal, com a distância, é normal. É só um momento. O que vai acontecer, se realmente as coisas forem tomando o rumo, né, de portas sendo abertas, a gente, como eu falei agora, se ele for de ficar ano que vem, né, eu não abro mão de trazê-la, principalmente o outro filhote também, né? Mas é legal. Eu acho que estando todo mundo junto, acho que... Aí fica completo. Também amor de irmão, também não tem comparação, né? Verdade. Mas é legal ver o Emerson falar, porque a gente fala aqui que tem o pai pé no chão e o pai viajante. O pai do Pelé. O pai do Pelé. E tem a questão, Emerson, que às vezes tem situações que a gente tem que dar 2 passos para trás. Exato. E você está visando o desenvolvimento. É claro isso. É claro isso ouvir você falar. E assim, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Mas o seu objetivo, eu acho que ele tá entendendo isso. E eu confio nele. O Luan é muito disciplinado, muito aguerrido. Se não fosse o trabalho que eu fiz no começo, eu nem estaria aqui. Porque, tipo, eu era ruim, velho. Eu era ruim. Eu pegava a bola vinha pra mim e dava um chute de bico assim no campo. Mas é dedicação, tá vendo? Não é dedicação. Ele tinha até a corrida dele, ele tinha um problema de coordenação ali. A minha perna esquerda batia com a avançava. esquerda pra compensar. A gente fez um trabalho de fisioterapia, de coordenação. Eu vou até mandar um abraço pra Rafael também, fisioterapeuta. Então tudo vem acontecendo no seu tempo. Ele me ajudou, ele fazia trabalho físico, um bocado de coisa. Mandar um abraço pra ele também e um abraço pra meu irmão, aquele... chatinho. Eu ia xingar. Mas você já tomou de irmão aqui em São Paulo. Eu falo pelo Henrico, né? Henrique gosta muito de você, né? Eu acho que não só o Henrique, mas os meninos lá do Juventus, como o Cezão falou, eu acho que te acolheram muito bem e você também soube chegar, né? Porque assim, quando a gente é uma pessoa do bem, a gente sabe chegar e sabe sair, né? Então você chegou muito bem, hoje você é um menino muito querido, muito bom de bola de verdade. Seu tio fez o convite pra você, era assim pra contar a história dessa mudança de estado. Mas você também é um prodígio, cara. Se você não souber jogar bola, eu ia falar, vou escolher outro ali. Não, você joga muita bola. Você é um menino muito dedicado, muito raçudo. Eu acho que vai muito longe, de verdade. Meu apelido até era, lá na Bahia, me chamava de Pitbull e Capita. É isso aí. Que era capitão. E você é baixinho e mesmo assim é muito forte, é muito aguerrido. Então continue na sua vida. A gente deseja muita sorte pra você. Que você chegue muito longe. A gente sabe da falta, né, que muita coisa faz, né, que você tem da mãe, do irmão, dos amiguinhos, da praia, acabou de falar da praia, mas tenha certeza que tudo na vida tem um porquê, e você vai valorizar muito o que o seu pai fez, sua mãe fez por você. Meu pai, às vezes quando não tem treino, ele que faz o treino. Inclusive antes de vir pra cá, eu faço personal, com o Felipe mesmo, Felipe Gameiro, eu falei aqui. Que ele também, a gente resenha, eu e o Felipe. Aí quando o treino tem, a gente vai pro mesmo lugar que eu treino com o Felipe, faz um treininho lá, que é fundamento, trabalho de controle de bola, um bocado de coisa, né, velho? Faz legal. É isso. É que o Felipe hoje não pôde ir, aí... É o pai treinador, também. E ele até jogava, só que era baba, como ele disse, e foi pro vôlei de praia, só que ele teve um problema aqui, né? Não, tem um acidente. Aí parou. Isso aí, Cezão. Luan, legal conhecer você. A gente se viu no campo lá, mas não deu pra gente nem cumprimentar seu pai. Você é o pai de Cezinha lá? Sou pai de Cezinha, Spartak. E do São Paulo. Aquele baixinho, sabe? Um baixinho. Mas legal, seu futebol você é fera realmente, você é prodígio. Obrigado. Seja bem-vindo. E quando der oportunidade, convidar a família para participar de um churrasco com a gente também, que bom, a gente não tá no mesmo time, mas... Esse daqui quando faz carne, o pessoal adora. É o churrasqueiro da família. Amanhã já tem convite, que amanhã tem chá revelação do novo baby do tio Henrique. Eu vou falar com meu pai pra ir. Eu não sei se é menino ou menina, mas o pai já foi convidado, não é de agora. E eu vou também então, hoje, vai lá, não ficar sem não. Vai ser aquela resenha boa, aquela zoeira boa lá. Mas fica aqui o convite, espero vocês lá. E aí, gente, muito obrigado aí mais uma vez.
E deixa aí pra vocês, Emerson, o último espaço, quiser mandar um abraço, um beijo. Depois meu pai fala, eu mandei um abraço. Você que manda, rapaz. Eu mandei um abraço pro Dan, Fabinho e Arthur, só que é pro pessoal do PSG, pra Intertodo, os professores que eu já tive, inclusive meu melhor amigo, Enzo Araújo. Boa. Fala pra ele assistir, hein? Dá uma moral pra nós, hein? Se ele não assistir, ó, a cara dele. Isso aí, Emerson. Eu queria agradecer primeiramente a você pelo convite, né? A César. E a todos aqui que estão acolhendo a gente, né? E é muito difícil a gente vir de outro estado, deixar família, trabalho, amigos. É complicado. Mas quando você vai num lugar e você tem um certo acolhimento, né? Pessoas com empatia, que ele abraça, suaviza um pouco. Ameniza, né? Ameniza um pouco. Isso aí. É isso mesmo, faz parte. Se nada na vida você não consegue ser sacrifício. E também, quando eu falei que era da Bahia, às vezes todo mundo começou a me chamar de baiano e Bahia. Bahia, a gente chama. E no Palmeiras também me chamam de Bahia. E já como eu jogo no Juventus da Moca, ele tem um goleiro lá que me chama de Juventus da Moca. Amanhã você vai encontrar. É isso aí, é isso aí. Pega. Amanhã o bicho pega. Senhoras e senhores, Luan. Parabéns e muito prazer. Muito prazer.